tudo bem? Mais um vídeo começando e agora eu vou falar dos meus sintomas do primeiro trimestre que eu tive, que eu já, graças a Deus, já passei por esse primeiro trimestre, que é do primeiro mês até o terceiro. No primeiro mês, na verdade, eu descobri minha gestação quando eu tinha umas 7 semanas de gestação, então, tipo, já tinha passado do primeiro mês. Mas no primeiro mês eu já estava tendo alguns sintomas, que era muito sono, à tarde, principalmente. Era um sono, assim, que eu nunca senti, e olha que eu sou dorminhoca. Também tinha uma fome excessiva, mas eu não entendia. Eu falava, cara, isso deve ser ansiedade por conta da pandemia toda, a gente fica em casa e tal. E eu não tava dando importância pra isso. Com 8 semanas eu fiz a minha primeira ultra, e foi ali que eu descobri que eram gêmeos. O que eu anotei aqui foi enjoos matinais. Era certo, eu acordava, às vezes não tinha nada no estômago e eu estava lá, cheia de enjoo e vomitava, tipo, água, sabe? Era bem assim. E era um saco, porque eu não conseguia comer e eu tava morrendo de fome, porque eu ficava a madrugada toda querendo comer, eu atacava a geladeira, eu ficava, tipo, irritada com isso. E de manhã, quando eu queria comer, quando eu tava com fome também, eu não conseguia, porque eu vomitava tudo. Cansaço excessivo que eu tive muito cansaço excessivo. Tipo, eu chegava umas 6 horas, 7 horas, já tava morta. Parecia que eu tinha feito tudo no meu dia, parecia que eu tinha corrido, parecia que eu tinha arrumado a casa inteira. Enfim, era um cansaço absurdo. Sono absurdo. Tipo, chegava à noite e não existia. Eu já tinha, né, eu tenho a fama de dormir primeiro em todos os rolês da vida. Eu queria dormir em qualquer lugar. Qualquer parede era motivo, tipo, pra eu encostar e querer dormir. É meio chato, é meio complicado, tem gente que não entende. Tem corpo da gente nessa parte, nessa fase da vida da mulher, é surreal as coisas que a gente sente. São muito intensos, entendeu? Os sentimentos, as coisas que a gente tá sentindo, a transformação que a gente tem no nosso corpo. E mais choros. Gente, eu teve um dia que eu não lembro exatamente, o Guilherme no começo, vou ser bem sincera aqui, o Guilherme no começo, ele não entendia, muitas das vezes ele achava que era tipo mais uma frescura, uma manha do que eu tava fazendo, assim, mas cara, gravidez não é doença e tal, claro que não é doença, entendeu? Mas tem casos e casos, tem gente que não sente nada, tem gente que sente algumas coisas, sintomas, e é bem complicado você lidar com eles, ainda mais quando uma pessoa não entende, que tá do seu lado e não entende. E aqui eu lembro até hoje que eu fui pedir uma ajuda pra ele aqui, pra fazer alguma coisa aqui em casa, e ele tinha alguma outra coisa pra fazer, e aquilo dali, tipo, me doeu muito, porque ele falou assim, não vou fazer agora, eu vou fazer na hora que, tipo, que eu consegui fazer e tal. E aquilo dele me doeu muito, eu fiquei com muita raiva. Eu falei, cara, eu não posso contar com ele e tal, que não sei o quê. E tipo assim, é um sentimento extremo que você sente, sabe? E aí, cara, eu comecei a chorar muito. E eu fui comer, e aí eu vomitei, tipo, ele sempre me ajuda. E nesse dia ele não me ajudou porque ele tava comendo. Tipo assim, depois eu parei pra pensar, eu falei, mano, ele tava comendo. Como é que, sabe? Tipo, é complicado. E aí ele não foi me ajudar, talvez porque ele estava com raiva, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, não posso contar nada, né? Não posso contar com você pra nada e tal. E era muito extremo os sentimentos, e eu começava a chorar. Falei, cara, que eu fiz? Por que eu fiz isso na minha vida? Que não sei o que, aquelas coisas assim, tipo, extremo, caraca. Aconteceu um negocinho e aí você faz, tipo, como se fosse o fim do mundo, sabe? E eu lembro disso perfeitamente. Hoje, assim, eu consigo assimilar as coisas. Mas no dia eu não assimilei, eu realmente, tipo, me estourei. Não tem como eu contar com você, que não sei o que, comecei a falar assim com raiva. E aí, tipo, é complicado, né? Se a pessoa que tá do seu lado não entender, é bem difícil você passar por essas fases. É muito complicado. Tem pessoas que não respeitam.
que eu escrevi, ó, relação de amor e ódio com o marido. Era exatamente isso, ao mesmo tempo que eu queria ele muito perto de mim, eu queria que ele tivesse ali, tipo, tendo aquela empatia, compaixão do que as coisas que eu tava sentindo, e eu queria ter alguém do meu lado, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele me tocasse, eu não gostava que ninguém me tocasse. Também o da pandemia ajudou, né, porque a gente não pode se tocar direito. E aí, da mesma forma que eu queria que ele ficasse do meu lado, da mesma forma eu queria ficar sozinha, eu queria, tipo, tá passando por isso sozinha, porque, cara, é complicado. Nem você quer passar por isso, nem você quer ficar desse jeito, sabe? Você quer ficar bem, você quer aproveitar. E você não consegue, porque tem alguns sintomas que eram muito fortes em mim. E, cara, tipo, era um saco, porque era realmente a relação de amor e ódio. Eu e ele, assim, tinha dias que eu não queria ver ele nem pintado de ouro, e tinha dias que eu queria muito ficar perto dele, que ele entendesse tudo que eu tava passando. E aí, se ele fosse contra, ou não entendesse o que eu estava passando, aí, cara, eu ficava muito chateada, porque assim, caraca, tipo assim, não tá me respeitando, sabe? Não tá respeitando o que eu tô... Dor no peito. Absurdo. A dor no peito era muito, muito mesmo. Muito, 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 muito. Era intocável, eu não conseguia me tocar. Tipo, sabe, pra tomar banho, tá? E colocar, então, o sutiã era a pior coisa pra mim. Era péssimo. Tive muita espinha, muita, muita, muita mesmo. O meu rosto ficou horrível. E antes de eu descobrir, ele já estava assim, ficando horrível. Mas eu não sabia. E aí depois eu fui saber e, enfim, eu fiquei, tipo, com o rosto absurdo de espinha. Tipo assim, foi muito ruim. Eu fiquei muito... E assim, eu não tinha vontade de nada. Eu não tinha vontade de me arrumar, sabe? Tudo que eu ia fazer me dava um nervoso, me dava um enjoo, me dava um mal-estar. E assim, é complicado você passar por essas coisas. E cara, pra concluir isso tudo, não é todo mundo que sente isso. Não é todo mundo que tem os mesmos sintomas. Tem gente que, sei lá, tem outros meus sintomas que eu não tive. Eu tive um único desejo, assim, desejo que, eu não sou de beber, eu nunca fui de beber. Eu nunca gostei, na verdade. E meu pai um dia estava bebendo um copo de cerveja em casa e eu olhei pra aquele copo, me deu, tipo assim, uma secura, um negócio assim. Aí eu falei, pai, me dá um pouquinho, eu tô com muita vontade. Só que eu não sabia ainda que eu tava grávida. E eu dei um golinho só, realmente foi um golinho, tipo assim, desceu muito redondo, porque nunca desceu redondo, porque eu nunca gostei. Mas esse acho que foi o único desejo que eu tive. E é isso, cara. Me contem aí as gravidinhas, o que vocês estão sentindo. As mulheres que já tiveram, as mamães, né, que já tiveram seus filhos, me conta aí o que vocês tiveram também, quais são as suas experiências, o que vocês passaram. Esse foi o meu relato do meu primeiro trimestre, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, obrigada, até o próximo vídeo.